do Antigo Testamento. Hoje vamos ver sobre o julgamento divino. Então, desta passagem, vamos extrair o ensino a respeito do julgamento divino. Está assim dito nas Escrituras: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam: defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Acaso, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse: na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dar os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu,
povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer que constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, a quem cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e teu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então vejam, irmãos, está claro aqui, nessa narrativa bíblica, o julgamento divino sobre a vida de Belsazar. Nabucodonosor já havia passado do seu reinado, esse filho dele teria assumido. Alguns dizem que, na verdade, ele seria um neto, não um filho, porque a ideia é que o pai de Nabucodonosor, o pai de Belsazar seria Naborido e não Nabucodonosor, e talvez seja com um título naquele tempo. O fato é que a narrativa é clara de que aquele homem, Belsazar, que subiu ao trono no lugar do seu pai, segundo o texto, o seu avô, Nabucodonosor, desconhecia a Deus, era idólatra como seu pai ou seu avô, idólatra, estava ali curtindo a sua vida de rei com bebedeira, embebedou-se com vinho. Nunca foi pecado beber vinho, mas a bebedeira sempre foi um erro, porque a bebedeira é que leva à dissolução, Por isso que Paulo diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, Você não se embriague com vinho, mas encham-se do Espírito, porque a embriaguez é que causa o dano todo, tira a razão do ser humano, a pessoa pode cometer um desatino, porque está fora de si. Então vejam, Belsazar, embriagando-se com vinho, bebendo vinho, convidou 1000 pessoas, muita gente, para esse banquete. E olha o que desatino que ele fez. Ele foi de uma situação grave. Ele pegou e mandou os utensílios do templo de Jerusalém, que eram coisas santas para Deus, mandou que pegasse esses utensílios e trouxessem. Isso era uma clara manifestação de zombaria para com Deus, o Deus dos judeus, o Deus daqueles que eles haviam cativo sobre eles, sobre o seu domínio. E assim fizeram. Resultado, o Senhor, imediatamente após essa atitude deles, eles começaram então a ver, veja, estavam embriagados, mas o Senhor fez com que uma mão aparecesse na parede e escrevesse Mene, Mene, Tekel, Parsim.
E então eles mandou chamar todos os encantadores, feiticeiros. E o que aconteceu? Ninguém podia interpretar, porque aquilo que estava sendo escrito não era vindo da parte dos homens, era vindo da parte de Deus. E Deus, pela terceira vez agora, né, porque nos primeiros episódios foi com Daniel, foi com Nabucodonosor, os dois primeiros, e agora com o primeiro desse Belsazar, demonstrando que durante a trajetória da vida daquele povo da Babilônia, o Senhor estava continuando sendo o soberano. Deus continuava sendo soberano. Nunca deixou de ser, mesmo diante daquela situação que não era favorável ao seu povo. O povo de Deus estava ali, né, sofrendo, escravizado. Nós já sabemos da história, Daniel, dos seus amigos, como é que eles chegaram lá, como é que eles foram alçados a determinados postos ali, né? Mas eles tinham sempre aquela coisa, são judeus, né? Eles não deixavam de ser idólatras. Vejam o que eles fizeram, beberam vinho e deram louvores aos deuses. Foi isso que Belsazar fez, e aqueles 1000 convidados dele, e suas mulheres e suas concubinas, continuavam alimentando a sua idolatria, a sua loucura, porque a idolatria é uma loucura, né? Uma pessoa se idolatrar ídolo, coisas que não têm vida, coisas que não correspondem a nada, é uma loucura, é uma insensatez, mas é assim mesmo, até hoje é assim. Quem ainda vive na prática da idolatria, pode ver, é uma pessoa completamente sem noção, sem entendimento, ignorante. Ela acha que aquilo ali, de fato, faz alguma coisa por ela, mas não faz, né? Mas é típico de quem é idólatra. O idólatra, ele alimenta isso em seu coração e começa a achar que o seu ídolo vai resolver os seus problemas, né? Vai trazer benefícios para ele. Então é assim que as pessoas fazem. Não é à toa que por vezes a gente passa em determinadas ruas e alguém bota uma faixa: agradeça a São Fulano pela bênção cansada. Então veja, a capacidade do idólatra é esta: ele pode agradecer a um ídolo, mas jamais agradece a Deus, que tudo que nós temos e que recebemos vem de Deus. A graça comum é dada a todas as criaturas. Por exemplo, quando chove, chove para todos. Quando aparece o sol é para todos. Então, independente de ser crente ou não, a graça comum ela vem para todas as criaturas de Deus. Mas a graça especial, a graça salvadora, essa se dá para aqueles que creem, para aqueles que de fato só adoram o único Deus verdadeiro. E aqueles que não adoram estão sujeitos ao julgamento divino, que é o caso aqui de Belsazar e seus amigos e aquelas pessoas que eles estavam ali banqueteando-se e desprezando e menosprezando ao Senhor. Então vejam, quando eles veem aquela visão, tem aquela visão da mão escrevendo, fica ele transtornado, perturbado. Estavam embriagados, mas ficam ali, e logo ele começa: olha, traz aí os encantadores, os feiticeiros, para eles descobrirem o que é isso. E aí faz logo aquela coisa, né, que era praxe naquele tempo, né? Se alguém descobrir, vai receber um prêmio, vai receber uma púrpura, vai receber um colar de ouro, vai receber um posto melhor ainda. É o terceiro no reino, ó. Primeiro a rainha mãe, o rei, vinha o terceiro. Ia ser um posto importantíssimo naquela época. Mas vocês perceberam a postura de Daniel diante disso? Sim, aí tentaram eles resolver com seus encantadores, com seus... nada resolveram. Quem aparece aí em cena para trazer um pouco de lucidez àqueles homens cegos e iludidos ali? A rainha-mãe. A rainha-mãe chega e diz: há um servo aqui dos deuses santos, né? Essa é a expressão que eles utilizavam, que ele deve saber, o nome dele é Daniel. Então veja, a rainha-mãe tinha esse conhecimento, mas o rei não. O rei não estava nem se preocupando com nada e estava mais interessado na bebedeira, em curtir a vida, né? Em fazer uso do poder que tinha de maneira totalmente corrompida. Não fazia nada para a glória de Deus, aquele rei. Mas a rainha, pelo jeito, a rainha-mãe era uma mulher temente, né? Ela não estava lá na hora da festa. Vejam que ela chega depois, não é? Ela chega depois, a rainha-mãe,
ela, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse. Então ela entrou, ela não estava lá, naquela área do palácio onde estava se fazendo aquela festa, que era a casa do banquete. Veio a rainha, saudou o rei e disse: há no teu reino um homem que tem o espírito do Deus e santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência. Ela dá a lista, o currículo de Daniel, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Aí ela narra a história do que aconteceu com Nabucodonosor, como foi que Daniel fez, e ali então o Belsazar não tinha outro jeito a não ser chamar Daniel. Então aqui você vê como Deus vai conduzindo a história. Aquele homem estava completamente perdido, manda chamar, era um homem ímpio, mau, idólatra, manda chamar os seus encantadores para ver se resolve, não consegue, mas há ali uma pessoa temente a Deus, que conhecia Daniel, e vai lá e diz ao rei: há aqui nesse reino alguém que pode interpretar. Ele tem poder dos deuses santos. E ele então chama Daniel. Daniel mantém a sua postura como de antes. Nunca quer se envolver com as coisas daquele reino, daquela coisa da concupiscência, daquelas coisas lá. Veja que Daniel chega e diz assim: respondeu Daniel e disse assim na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dar os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel sempre manteve essa postura, Eu não quero nada do teu reino, não me satisfaz essas coisas, Daniel não tinha prazer nenhum, até mesmo porque Deus que revelou a ele aquela interpretação, daquilo que estava ali, não era nada bom para o rei. É tanto que vocês viram lá o final, O juízo de Deus veio imediatamente sobre aquele homem. Ele morreu naquele exato momento, depois de Daniel ter trazido a interpretação. E a interpretação foi direta, clara e objetiva. Daniel não ficou lá titubeando, Daniel não ficou lá gaguejando, e será que eu vou conseguir? Não. Daniel, com a autoridade divina dada por Deus a ele, para fazer com o poder que o Senhor concedeu a ele, ele foi e traduziu. Mene, mene, tekel e parsim. Essa expressão mene, mene é repetida para dizer que ali era uma confirmação. O que ia ser dito não poderia ser mudado. Nada que o rei pudesse fazer mudaria aquela situação, porque Deus já havia determinado o juízo sobre aquele homem. E ele disse claramente que mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. A notícia era esta, a interpretação era esta: o reino daquele homem, Belsazar, acabou, deu cabo, não ia ter prosseguimento. Por quê? E qual foi a razão disso? O menosprezo dele a Deus, a zombaria que ele fez com as coisas santas de Deus. E esse princípio, irmãos, aqui, ele continua valendo até hoje. Quem, porventura, brincar com as coisas santas de Deus, certamente sofrerá juízo da parte dele. Ninguém que intentar contra as coisas santas de Deus terá sucesso na sua vida. Muito pelo contrário, vai sofrer o dano. As consequências virão. Está posto nas Escrituras. Deus é justo juiz. Diz as Escrituras: ai daquele que cair na mão do Deus vivo, na mão do Deus irado, ai daquele. Então, é um alerta aqui. No caso, essa história narrada aqui em Daniel, por Daniel, é um alerta para nós, povo de Deus, que atentemos para cuidar e zelar por aquilo que é santo. E sabemos também que a condição daqueles que vivem longe de Deus, atrás de deuses e ídolos à toa, certamente sofrerão dano dessa situação. E Deus certamente não vai retroagirá no seu juízo. Quando o Senhor decide
imputar o seu juízo, ele não volta atrás. Por isso que também, quando o Senhor resolveu, na eternidade, salvar o seu povo, ele garante a salvação do seu povo. Com Deus é assim, sim, sim, não, não. Com Deus não tem meio termo. Então, quando, por exemplo, você diz assim, mas será que Deus, quando a gente se arrependeu, a gente vivia no erro e se arrependeu, Deus não mudou a posição? Não, não foi Deus que mudou a posição. A sua mudança foi causada por Deus. Nossa mudança hoje de vida, o fato de a gente hoje estar aqui, salvos por Jesus, é graça de Deus, ou seja, foi uma ação de Deus através do seu Espírito Santo, para que você se tornasse um filho ou uma filha dele. E nessa condição que você hoje está, de ser filho ou filha de Deus, é garantido a você a sua salvação. Olha o que diz em Efésios 3, com relação à eleição que o Senhor Deus fez com o seu povo, né? Deus escolheu um povo para si. Olha o que diz o texto bíblico. Efésios 1, né? Efésios 1, diz assim, a partir do versículo 3, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Então vejam, Deus já escolheu ao seu povo, cuja parte deste povo escolhido está aqui nesta manhã, que é a igreja do Senhor Jesus, espalhada por todo este mundo, os que já foram, os que ainda estão aqui, os que virão pela frente, são os eleitos de Deus. Deus escolheu o seu povo para quê? Para ser santo e irrepreensível. Então não tem outra coisa a fazer. O crente, por designação de Deus, já é salvo para ser santo. Foi escolhido para ser santo. Então, a santificação do povo de Deus não é uma opção. Eu vou ver se quero ser santo ou não. Não é opcional. É determinado por Deus. Deus escolheu você para ser santo. Então, você não pode fugir disso. Você que de fato é crente, nasceu de novo, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você não pode jamais dizer, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas eu não sou santo. Não tem como. Se você é um crente em Jesus hoje, você foi exatamente ser crente para ser santo. Deus escolheu para ser santo, irmãos. Entendam, ser separado, ser consagrado a Ele. E por isso que Ele tem um cuidado e um zelo por cada um de nós. Nós somos santos de Deus neste mundo. Então, se alguém intenta contra os santos de Deus, sofrerá o dano, porque Deus zela por seu povo. Então, quando o povo Belsazar pega lá e zomba das coisas santas de Deus, daqueles utensílios santos que eram do templo de Jerusalém, ele sofreu dano. Não houve nem arrependimento da parte dele. Ele encheu a cara e pegou lá os utensílios santos e encheu de vinho e tomava e ficava zombando de Deus. E com isso o juízo veio. E quando o juízo chegou, não havia mais tempo para nada. Foi bem taxativo. Olha, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Você foi pesado, foste na balança e achado em falta. Estava em falta, pecado diante de Deus, não tinha mais nele o que fazer, estava em falta diante do Senhor. E foi dividido então o teu reino e dado aos medos e aos persas. Diz a Escritura então, veja, ele recebeu a interpretação, aí veja, ele para pousar ainda de rei, certamente na cabeça dele, ele disse, você está dizendo isso aí, mas nada vai acontecer não. Belsazar possivelmente pode ter pensado assim, né? Que ele continuou como se nada daquilo fosse acontecer naquela hora. Veja o que ele disse. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura,
lhe pusessem a cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Então, Belsazar quis fazer o seguinte: eu sou um homem de palavra. Como eu disse que se interpretava fazer isso, façam isso com Daniel. Ele certamente achava que fazendo isso, talvez o Deus de Daniel amenizasse um pouco, né? Talvez isso pudesse ser amenizado, porque eu estaria, né, dando coisas para Daniel, colocando Daniel numa condição, porque o idólatra é assim, né? Eles acham que, pela idolatria dele, as suas atitudes vai ser correspondida. É tão vazio de si, tão cego, que nem se apercebe do risco que está passando. A idolatria é um risco terrível, porque leva a pessoa para a condenação eterna. É um pecado tão abominável diante de Deus, que o Senhor Deus já disse que não vai entrar no céu. Então, aquele homem, imediatamente após naquela mesma noite, com seca, ele foi morto, e ali encerrou-se aquele reinado. Dario tomou conta, né, do reinado deles, que era um medo, né? Porque o termo dizia que os medos e os persas iriam reinar, o reino ia ser dividido. Então, Dario, que era um medo, assumiu o reino naquele tempo. Então, vejam, meus irmãos, o julgamento divino, nesse contexto aqui, foi imediato, no mesmo dia. Às vezes, o Senhor Deus dá um tempo, dependendo de cada caso é um caso, mas o fato é, o juízo de Deus não deixa de cumprir. Por exemplo, nós estamos aqui no ano 2024. Já houveram muitas profecias e profetadas por aí afora, mas a profecia bíblica ela continua em voga. E a profecia bíblica diz que haverá o dia em que o Senhor Jesus voltará, e quando Ele vier, julgará vivos e mortos. Todos ressuscitaremos e prestaremos conta diante de Deus. E disso eu tenho certeza, nenhum de nós escaparemos. A diferença vai estar exatamente que na hora desse julgamento do Senhor Jesus, Ele vai dizer assim para cada crente: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E isso Jesus vai dizer. Mas também Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Esse juízo já está posto, a sentença já está posta. Então vejam como são as Escrituras, não é? Já revelou a nós que haverá um dia de juízo, já avisou a nós que o Jesus que foi assunto aos céus virá. Nós já aprendemos isso lá de Atos 1, quando estudamos a ascensão de Jesus. Jesus ressuscita, passa 40 dias aqui orientando os seus discípulos, aí quando Ele vai subir, está subindo aos céus, chega os varões ali, os anjos ao lado dos homens e diz: olha, está vendo aí, esse Jesus que viste subir também vai descer. E nessa volta de Jesus, Ele não vem mais para salvar, porque já veio. A obra da salvação já está, a missão já está completa, já está firmada. E esse tempo, desde que Jesus foi assunto aos céus até a sua volta, é esse tempo que a Bíblia chama de os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias. Desde a ressurreição de Cristo e o seu retorno para os céus até a sua volta, são os últimos dias. Inaugurou-se esses últimos dias que as Escrituras falam. E nesses últimos dias, diz a Escritura, né, que aqueles que hão de crer, crerão e serão salvos. Mas há também aqueles que não vão crer e serão condenados, porque o juízo de Deus já está posto e ninguém pode mudá-lo. Então, se você foi alcançado pela graça de Deus nesse tempo, que as Escrituras também chamam de ano aceitável do Senhor, o período de aceitação é este, que é o período da pregação do Evangelho. Estamos aqui a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, está dando aí a oportunidade, certamente, de alcançar e vão ser alcançados todos aqueles pelos quais
Deus escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a certeza que todo crente deve ter. Estarei salvo porque Jesus me salvou, eu me arrependi dos meus pecados, creio nele e vou servir a Jesus até a sua volta, até a eternidade. Essa é a condição do crente. Mas o descrente, ele pode dizer assim: eu não acredito em nada disso, eu sirvo a Deus tal, a ídolo tal, né? E eu acredito na minha religião, eu acredito naquilo que eu creio, ou não acredito em nada, como diz o louco, né? O insensato, que é o ateu, que diz que Deus não existe. Tem aqueles que acham que o seu Deus é a sua razão, ou o seu Deus é o seu dinheiro, ou o seu Deus é tudo aquilo que ele possa demonstrar de inteligência e sabedoria humana. Tem tudo isso aí no mundo. Mas o mais importante é nós sabermos que o julgamento divino, embora seja certo, não recairá sobre nenhum daqueles que ele quis e está salvando para levar à eternidade. Quando Jesus explicou, para terminar, a sua missão, lá em João 3, quando Jesus explicou a sua missão, né, depois daquela conversa com Nicodemos, de João 3, veja que ele disse assim: porque quem nele crê não é julgado, João 3,18. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, diz, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Jesus veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa foi a atitude de Belsazar. Amou mais as trevas do que a luz. Amou as coisas deste mundo. Se achou um Deus, talvez, como foi Nabucodonosor. Só que diferente de Nabucodonosor, Nabucodonosor se ensoberbeceu, o Senhor Deus deu uma lição nele e ele reconheceu o Deus Altíssimo. Esse aqui não. Belsazar em nenhum momento reconheceu, né, ao Deus Altíssimo. Então esse é o julgamento que já está posto. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, ele aborrece a luz. E é isso mesmo. Quem vive na prática do mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O ímpio é assim. Ele não se chega para a luz, ele não quer saber do Evangelho, ele não quer saber dessas verdades bíblicas, ele não quer saber de nada disso, porque ele sabe que o seu coração vai ser desnudado, a sua vida vai ser manifestada, a sua vida de pecado. No entanto, ele termina dizendo: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, meus irmãos, sempre existem essas duas condições, do salvo e do perdido, do que já está julgado e do que já está livre do juízo e do julgamento. Cabe então uma reflexão àqueles que têm essa oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. O juízo de Deus já está posto, a sentença já está dada. E o que nos cabe fazer? Aqui nós que cremos em Jesus, glorificamos a Deus e louvamos e dizemos: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos livrou dessa condenação. E aqueles que estão ainda endurecidos em seus corações, que estão cegos na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade, o juízo já está posto, já estão condenados. Não vai ser eu nem você que vai mudar isso, só mesmo por uma ação de Deus, como foi o nosso caso. Só por uma intervenção divina foi que Deus veio e nos resgatou, porque outrora estávamos nós, todos nós, mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, com as nossas vidas, glorifiquemos a Deus, que nos aproximemos cada vez mais da luz e nos santifiquemos, pois foi para isso que o Senhor nos chamou. E aqueles que estão, porventura, na devassidão, na imoralidade, na soberba, enganando-se a si mesmo,
sofrerão a devida consequência dos seus atos, e o juízo divino certamente chegará até ele. Que Deus assim nos abençoe como igreja dele, como povo do Senhor, e continuemos a agir como servos de Deus neste mundo, assim como agiu Daniel. Não se envolva, não se enverede pela sedução que o mundo possa, pelas coisas que o mundo possa te oferecer, mas fixe sempre em adorar e servir ao Deus único e verdadeiro, e certamente você trará benefícios sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Ó Deus eterno, Deus bondoso, louvado e exaltado seja, e agradecidos somos, ó Pai, porque o Senhor nos livrou do julgamento que já está posto pelo Senhor, trazendo-nos, ó Deus, a condição de sermos hoje teus filhos e filhas, servos teus, que estão agora, Deus, sempre reunidos em assembleia para cultuar a Ti, reunidos, ó Deus, como congregação, para adorar ao Senhor. E neste dia especial, dia do Senhor, podemos estar aqui no templo, o adorando, para servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, nós somos gratos a Ti por isso, e rogamos ao Senhor que assim como o Senhor um dia, por misericórdia, por graça, alcançou-nos, rogamos, ó Pai, que continue a estender esta graça e misericórdia sobre a vida daqueles que ainda necessitam dela e que certamente serão alcançados se forem por Ti escolhidos para servir a Ti, para fazer parte do Teu povo. E nós, ó Deus, que aqui temos esse testemunho a dar, continuemos, Senhor Deus, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.